começar com essa ideia, né, essa frase aqui do José Predebon, que é um enorme teórico da criatividade, que é: se o homem nunca fugisse da norma, ele teria um comportamento repetitivo e seria só mais um mamífero na Terra. Eu acho que muitas vezes a gente encara a criatividade como uma quimera, né? Como algo difícil de ser alcançado. Não necessariamente a gente se sente pessoas criativas. Normalmente, quando eu pergunto isso para os alunos, e aí quem quiser pode estar ali, tá confortável para escrever no chat também, se vocês se sentem pessoas criativas ou não, né? Então, se eu perguntar para vocês se é uma pessoa criativa, Silvia, Indaiara, o Heitor aqui, que eu estou falando o nome dele, estou testando para ver se o nome dele eu estou falando certo ou não, digam para mim, escrevam para mim no chat se vocês acham, se vocês sentem que vocês são pessoas criativas ou não. Porque alguns mitos com relação à criatividade, mais do que qualquer outra habilidade, qualquer outra soft skill. E apesar de todas as soft skills elas serem subjetivas, né, quando a gente fala de criatividade, pensamento crítico, produtividade também, gestão de tempo e outras habilidades extremamente importantes para o mercado de trabalho e para a vida, todas elas são subjetivas. Mas, deixa eu ir abrindo aqui o chat. Mas muitas vezes a criatividade ela é colocada num lugar muito inalcançável, ou seja, pessoas costumam dizer que ou você nasce criativo ou você não nasce. Deixa eu ler aqui o que vocês me falaram. Pessoal falando que sim, pessoas criativas, Daniela, tem tantos percalços que só com criatividade para superar. Somos brasileiros. O brasileiro é um ser criativo, é algo. Ser brasileiro e ser criativo são dois conceitos aqui muito ligados. A gente tem que saber utilizar a criatividade para ser brasileiro. Silvia, não me considero tão criativa, mas as pessoas que convivem comigo me perguntam onde encontro tanta criatividade. Olha aí. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente tem uma visão, uma autoimagem completamente diferente até do que a própria realidade, né, Silvia? E eu acho que muitos professores, você como docente também, eu acho que você deve dividir isso comigo. Nós, professores, tendemos a não nos achar pessoas tão criativas assim. A gente muitas vezes acha que o professor que é o criativo é quem está lá, ó, inventando a musiquinha da reação de química, né? Esse é o professor criativo, quando na verdade não é muito bem isso, né? Mas o professor, ele tende a se achar uma pessoa muito pouco criativa. E eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais eu conversei tanto sobre criatividade com professores nos últimos anos, porque ao mesmo tempo que a gente se acha, né, nós nos achamos profissionais tão pouco criativos, a gente também quer muito possibilitar um espaço onde os nossos alunos consigam desenvolver essa habilidade. Então, eu acho que isso gera um grande dilema assim, interno para os próprios professores, pelo menos essa é um pouco minha percepção. Dani falou que sim, se considera criativo, o Rafa está falando, me considero criativo e ao mesmo tempo muito perfeccionista. Eu sou uma pessoa que tô aqui bem parecida com você, Rafael. Eu sou uma pessoa que desenvolvi as habilidades criativas, eu gosto de inventar, eu gosto de fazer umas coisas diferentes, mas eu também sou muito perfeccionista e o perfeccionismo às vezes pode atrapalhar a criatividade, mas a gente vai falar isso quando a gente estiver conversando um pouco sobre pensamento vertical, horizontal e lateral na nossa aula hoje. Mas assim, a sala de aula faz a gente ser criativo também e resolver muitos problemas faz com que a gente seja mais criativo também. Jonathan falando, jeitinho brasileiro, mesmo que romantizando um pouco, não deixa de ser criatividade. Eu concordo com esse detalhe. Um autor que fala muito sobre jeitinho brasileiro é o Sérgio Buarque de Holanda, que diz que o jeitinho brasileiro significa ser o homem cordial. Sugiro muito, para entender um pouco de brasilidade, sugiro muito ler sobre isso, mas eu super concordo com você. E eu acho, gente, que é isso, assim, muitas vezes a gente acha que a criatividade é algo que não é tão acessível, por mais que aqui eu esteja falando com pessoas, né, a maior parte das pessoas que me responderam no chat se acham criativas,
Mas acaba tendo, dependendo de quando eu pergunto isso para os alunos, vocês tendem a me falar respostas completamente diferentes. Consigo pegar turmas onde não tem uma pessoa que vai falar que é criativa. Olhando aqui para diferentes cursos aqui na Coru, tá? Então, dependendo do público, a gente tem uma flutuação muito grande. E eu acho que muito disso vem por uma construção social que a gente tem na nossa história, na nossa sociedade, de que existem pessoas geniais e criativas, existem pessoas que não são criativas. Mas eu gosto muito dessa ideia aqui que o Predebon, ele joga, ele coloca, ele põe para a gente, de que a criatividade é algo dividido e partilhado por todos nós como seres humanos, né? Se a gente não quisesse fugir da norma, se a gente não tivesse essa capacidade tão única e tão diferente que a gente tem, que é a imaginação, né? Isso é claro que o polegar opositor e várias outras questões aí que a Silvia consegue explicar muito melhor que eu, diferenciam o Homo sapiens sapiens, nós, de outros animais irracionais. Mas e a imaginação? A imaginação, pensar em futuro, ser um ser criativo também é algo que nos distancia muito de outros animais. E a criatividade, ela tem tudo a ver com isso, né? Por isso que desde tempos aí muito antigos, se a gente for parar para olhar, o primeiro filósofo que começou a pensar sobre criatividade, de fato, foi Platão. Então, quer dizer, olha quantos mil anos a gente está perseguindo esse ideal da criatividade, tentando entender por que... Aqui, a Silvia já colocou aqui para mim, DNA, evolução, tudo isso. É isso aí, Silvia. Só falei do polegar opositor porque é o que eu lembrei na hora, mas exatamente. Mas desde Platão a gente vem tentando entender o porquê que a criatividade é algo tão diferente, é algo que nos move, é algo que nos distingue, e como que a gente consegue olhar para o mundo de uma forma mais criativa, entender e intensificar essa habilidade que hoje em dia, como a gente já falou lá no inicinho, é uma habilidade tão importante, tão requerida, né? E eu cito aqui, eu trago um pouco do Van Gogh, porque, primeiro, que ele é um dos meus artistas plásticos favoritos, mas, segundo, porque existem alguns pintores e artistas muito famosos que são símbolos de grande criatividade, né? O Van Gogh, eu acho que é um deles, o Leonardo da Vinci também é um deles, a Frida Kahlo e outros artistas plásticos, né? Pintores, escultores e afins, o Andy Warhol. São pessoas tidas como gênio criativos. Fala-se muito sobre isso, né? Não, esse profissional, esse pintor, esse artista, esse ator, essa atriz é alguém muito criativo, é altamente criativo, e por isso eu me distancio desse perfil. Só que, na verdade, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa muito normalizar, é que todos nós detemos criatividade, né? Todos nós somos seres criativos, a gente já falou aqui um pouco no chat, talvez o brasileiro ele seja um pouco mais criativo que a média, né? Mas todos nós detemos essa habilidade. Normalmente, apesar dela estar muito associada com o universo das artes, porque é claro que o universo das artes ele usa a criatividade como matéria-prima, né? É algo que é essencial, fundamental, inescapável para o universo das artes. Mas, em contrapartida, esse potencial criativo ele é humano. Ele é humano, a gente divide essa criatividade desde o minuto que a gente nasce, é algo universal, é algo inato. Nós nascemos seres criativos. E é nesse ponto que eu gosto muito de trazer essa ideia de criatividade para a estrutura e para a sociedade, porque por mais que a gente divida essa habilidade, por mais que a gente divida isso e todos nós termos nascido seres criativos, existe algo que, de alguma forma, molda muito a nossa experiência, a nossa cabeça para fora da criatividade. Então, por isso que eu pergunto aqui, vocês já pararam para pensar que as crianças elas são extremamente criativas?
né? Às vezes a gente, como adulto, a gente se olha lá e olha no espelho e fala, meu Deus, né? O que aconteceu com a minha criatividade, a minha vontade lá de pesquisar, de diferenciar, de romper, né? E quando a gente era criança, o mundo, ele parecia ser muito mais simples. As aspirações muitas vezes pareciam ser maiores. Você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela quer ser astronauta, ela quer ser, enfim, cite aqui uma profissão altamente escalafobética. A gente não tem barreiras quando a gente é criança, a gente não tem limites, a gente tem uma capacidade criativa e inventiva enorme. Nós somos muito criativos quando criança. Todo mundo aqui que é pai e mãe, que já teve um irmão mais novo, que se lembra como é que foi a experiência quando a gente era criança, vai lembrar de que crianças, elas são seres altamente criativos. São seres, às vezes, caóticos, às vezes catastróficos, mas são seres muito criativos. O Rubem Alves, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele tem um momento que ele fala que crianças são seres assombrados. E quando ele fala assombrados, eu não estou falando no sentido fantasmagórico, de fantasma da coisa. Não, eles crianças são seres que olham para o mundo de maneira assombrada, de maneira chocada, de maneira interessada. É isso que ele quer dizer quando ele fala que crianças são seres assombrados. E eu gosto muito dessa ideia que o Rubem Alves traz, porque é muito verdade. A gente costuma, né, com o passar do tempo na nossa vida, na instituição escolar, que é algo que a gente falou muito, né, na aula de ontem, sobre esse pensamento escolarizante, esse pensamento também do universo de trabalho que quer colocar a gente muitas vezes numa caixinha. A gente passa por um processo de quase que uma extirpação, quase que uma delimitação de até onde você pode ir em termos de criatividade ou não. A gente nasce muito criativo, somos seres criativos ao nascer, mas parece que a escola, parece que a sociedade, parece que a nossa vida ao crescer, ao nos tornarmos adultos funcionais, parece que a gente tem isso um pouco tirado da gente, né? Porque, bom, ser criativo é interessante, mas ser muito diferente, muitas vezes não é legal, né? Para a sociedade que eu falo, né? Não para mim. O que eu quero é que vocês sejam mais diferentes, escritores diferentes, inventores possíveis. E a Coru tem essa expectativa, além disso, para que vocês consigam dominar o mundo. Mas a sociedade, ela tende a olhar o que é muito diferente, às vezes com o nariz torcido. Um exemplo que eu também gosto sobre isso, vou dar uma olhadinha no chat. A Dani falou, gosto muito dos posicionamentos dele em relação à educação. Rubem Alves, não consigo dizer o quanto que é incrível. E a Silvia comentou aqui, são seres curiosos, mini descobridores, exatamente, né? Todos, assim, crianças, Dora Aventureira, nunca vi Dora Aventureira da vida, mas crianças, exatamente, são seres criativos, assombrados, descobridores e afins. Mas eu não sei se vocês já viram aquela série Modern Family, Família Moderna? Alguém já viu essa série? Eu acho que é muito, muito, muito famosa, eu sou muitíssimo fã dela. Sim, várias pessoas falando aqui, comentando aqui, sim. Tem uma pessoa em Família Moderna que eu acho que é extremamente criativo, que essa pessoa é o Luke, um personagem que é uma criança da família. Para quem não viu Família Moderna, Modern Family, eu recomendo muitíssimo assisti-la, muito divertida. Mas eu gosto muito tem uma frase sobre o Luke, tem um momento sobre o Luke em um dos episódios, que o Luke tá com um capacete, ele tá pulando no pula-pula com um capacete, e aí olham para ele como se ele tivesse seríssimos problemas. E a própria série relata, né, as pessoas olhando para o Luke falando, isso aqui é demais, ele não tem jeito, esse menino, ele é fora da curva, mas botando ele para baixo, não para cima. Ele é um ser altamente criativo. E aí tem uma hora que o pai dele fala assim, a diferença do Luke para as outras pessoas é que o Luke nunca se pergunta por quê, ele se pergunta por que não. E por causa disso, ele comete as maiores confusões, e,
enfim, é engraçadíssimo ver esse caminhar do Luke de ser uma criança altamente criativa para virar um adolescente insuportavelmente chato. Mas eu gosto disso porque mostra muito como que a gente olha para crianças e como que a gente olha para esse crescimento. Você pode ser criativo até um certo ponto. Se você for muito inspetor bugiganga, as pessoas já começam a torcer o nariz. E eu acho que isso é um sintoma da sociedade que a gente vive, que quer muito colocar a gente nesse caminho, né? Esse caminho de nascer, crescer, trabalhar, casar, morrer, e o que a gente faz para além disso, né? E a criatividade, muitas vezes, nesse caminhar, ela é colocada para o lado, até porque, afinal de contas, nós viramos seres adultos e a gente precisa lidar com problemas, questões, situações, pagar os boletos, lidar com muitas situações. E acaba que a gente vai deixando, às vezes, a criatividade para o lado, acaba que a gente vai, ou até mesmo pensando que a gente não está acionando a criatividade, quando na verdade a gente está. Na verdade, a gente usa a criatividade em muitos momentos da nossa vida, né? Eu coloquei aqui, eu esqueci que eu tinha colocado nesse slide a foto do Luke, né? O pai dele falando. Algumas pessoas perguntam por quê, o Luke pergunta por que não. Mas é exatamente sobre essa cena aqui que eu tava falando. Que, na verdade, é isso, né? A gente vive em sociedade, o contexto é tudo. Algumas pessoas, elas também podem ter esse espaço, essa possibilidade de estar estimulando muito a criatividade, mas, naturalmente, a sociedade, ela vai afastando a gente da criatividade. Só que isso também gera esse paradoxo, que foi o que a gente estava falando lá desde o início da aula, que é, bom, se a sociedade afasta a gente da criatividade, por que nas últimas décadas está havendo essa revolução? Por que a gente precisa de profissionais altamente criativos? Por que a criatividade é algo que recrutadores buscam tanto? Por que ela é tão requisitada? E a grande questão, gente, é que quando a gente olha para a criatividade, quando a gente olha para esse universo do trabalho, vocês vão perceber, e todo mundo que está aqui pode trocar e falar comigo e mostrar também como que as tuas profissões, os teus universos de trabalho, a tua vida, ela traz situações que exigem criatividade o tempo inteiro, mas como eu dei uma dica lá no início, a resolução de problema, que é uma habilidade que a gente utiliza quase 24 horas por dia no trabalho, ela está altamente relacionada a desenvolvimento da criatividade, porque, afinal de contas, para você conseguir resolver um problema de uma forma interessante, de uma forma diferente, para você criar uma ideia, desenvolver um projeto, achar uma solução para algo que está sendo um problema no teu processo com os teus clientes ou algo mais específico, interno, independente de qual seja a situação, vão ter vários momentos onde você vai precisar acionar a resolução de problema. E para conseguir fazer isso, profissionais que são criativos, eles são muito melhores. Profissionais que são criativos, pessoas que têm essa capacidade de desromper, pessoas que têm essa capacidade de serem um pouco mais inovadoras, um pouco mais criativas, essas pessoas, elas são muito bem vistas hoje no mercado de trabalho, porque, afinal de contas, se você e a tua equipe, o teu time, a tua gestão, os teus funcionários, se a gente vai ser o tempo inteiro colocado com situações onde problemas vão ter que ser resolvidos, então a criatividade, ela vai precisar ser acionada o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente vai precisar acionar a criatividade. E então, o que a gente precisa fazer é desassociar a criatividade das áreas criativas. É entender que e aqui eu tenho os dois cursos de vocês anotados, né? Desenvolvimento de software e engenharia de dados, mas em diferentes momentos vocês vão precisar acionar a criatividade da mesma forma que eu, como professora, também preciso fazer, né? Da mesma forma que um publicitário, um médico e outras pessoas vão precisar desenvolver e aplicar criatividade em diferentes momentos, porque, afinal de contas, a criatividade, o comportamento criativo, como eu coloquei aqui, é o produto de uma visão de mundo. Quando você olha para o mundo de uma forma um pouco mais aberta, de uma forma um pouco mais criativa, saindo um pouco dessas
preconcepções e olhando de uma maneira talvez um pouco mais assombrada, como diz o Rubem Alves, pode ser que isso te ajude muito a conquistar outros espaços. Né? Pode ser que isso te ajude muito a ser um profissional mais criativo, a ser uma pessoa que tem uma capacidade de resolver problemas melhor, de inventar melhores soluções, de achar soluções mais criativas para situações complexas. Pode falar, Isabela, tá com a mãozinha levantada. Inclusive, você falando nessa parte de criatividade, isso aí me lembrou, uma coisa que a minha irmã comentou comigo quando ela entrou na faculdade, no INTEL, foi no ano passado. Ela falou assim, meu Deus, essa faculdade tem muitos gênios. Inclusive, eu tenho um amigo que eu conheci, um rapaz que eu conheci, que ele é meu amigo, que ele apareceu no Fantástico, inclusive, porque ele criou um óculos de realidade virtual. Não sei Tá. se foi ele que criou o óculos mesmo, ou se ele fez algum programa, porque estava tendo a vacina do Covid, e aí, para as crianças que são menores para elas receberem a vacina, geralmente começa a chorar muito. E para evitar isso, ele fez, tipo assim, um óculos de realidade virtual que mostrava uma fadinha indo e só dando uma picadinha ali dele. Mentira. Então a criança, tipo, ok. Em vez de eu ficar precisando de uma agulha, de ficar segurando a criança, daquele desconforto inteiro para ela, daquela dor de cabeça para a mãe, todo aquele alvoroço. Então, isso é uma coisa que ajudou muitas pessoas. Ele, inclusive, Legal. está parecendo fantástico. E ele ganhou milhões por causa disso. Isso é algo que também me motiva muito. Olha só que coisa, né? Você pega uma situação e um problema, e a gente vai falar sobre Covid e resolução de problema com criatividade assim que a gente voltar do intervalo. Então, acho que esse teu gancho aqui foi ótimo também para a gente já dar esse pontapé. Mas é muito interessante como tem muitas pessoas, e hoje em dia, especialmente com esse universo de startups e afins, você tem uma ideia criativa que cria um produto para resolver um problema, mesmo que seja um problema pequeno, criança chorando tomando vacina não é um problema pequeno, certo? Mas é um problema que, assim, bom, não necessariamente está todo mundo pensando, vamos aliviar a dorzinha, a dor das crianças ao dar a vacina para elas, né? Mas aí chega alguém que fala assim, quer saber, isso aqui é um problema, eu vou inventar um produto para amenizar um pouco essa situação. Vende esse produto para uma empresa, pega um Elon Musk da vida, que já que a gente está falando dele desde ontem, e olha só o que acontece, né? Você consegue ganhar milhões pensando uma coisa que é um problema que, assim, bom, todo mundo levou vacina desde sempre, né? Mas quem é que pensou que poderia tentar melhorar um pouquinho isso e fosse mudar o jogo? É que nem você não sabe porque você deve ser geração Z. Mas, antigamente, mertiolate mertiolate era algo que doía muito quando você chorava 2 vezes quando você era criança. Você chorava quando você ralava o joelho, apostando corrida com seus amigos, e você ralava voltando para casa, você chorava voltando para casa, porque você sabia que a sua mãe ia te obrigar a passar um mertiolate. E aí alguém teve a ideia genial de conseguir fazer o mertiolate, não dói mais. Então, quer dizer, hoje as crianças têm o poder de se machucar e chorar só uma vez. Então é isso, né? A criatividade ela tá em tudo. Alguém levantou mais a mão ou não? Foi impressão minha aqui. Se alguém estiver levantando a mão, pode me falar. O Heitor falou que era péssimo, todo mundo rindo aqui, mas é verdade, gente. Você chorava 2 vezes, eu chorava 2 vezes, morria de medo de chegar em casa. Eu morria de medo de me machucar e ter que passar o mertiolate, eu morria de medo de apanhar na escola. Porque minha mãe falava assim: se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa também. Então, assim, o mundo era caótico para crianças, para crianças antigamente. Mas eu acho que isso tudo resume um pouco dessa ideia de que, assim, você falou, água oxigenada também dói. Aí eu nunca fui colocada na prova da água oxigenada, né? Isso aí eu acho que minha mãe não me fez enfrentar. E eu mesmo, se eu me machucar, eu não vou me colocar nesse sofrimento, não. Mas é isso, né? Eu acho que a criatividade, ela tá em tudo. A criatividade não é só inspiração, não é só arte, não é só ter ideias. Ela é o que acontece quando você cria oportunidades para que ela se manifeste. E é um processo mental, ele está completamente associado à geração de novas ideias. Eu acho que uma coisa, gente, que é super importante, independente da nossa profissão ou do que a gente busca fazer, é a gente se abrir para ideias criativas, é a gente se abrir para a possibilidade de olhar
o mundo, problemas, de uma maneira um pouco mais diferente. E muitas vezes, é isso como eu falei, a gente acha que está associado ao universo, mas não está. Vocês vão precisar usar a criatividade em diferentes momentos. E se vocês forem parar para olhar, inovação, invenção e criatividade estão muito associadas, tá? Até porque, no final das contas, são universos aqui que exigem esse olhar diferente, esse olhar um pouco mais fora da caixinha do que o normal, o esperado. Só que aí a questão que surge, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês estão falando alguma coisa. Ainda estão falando Ainda estão falando dos machucados. Pior que isso, a pinga com arnica. Nem sei o que é isso, né? Eu fui uma criança completamente Nutella. Então, não sei o que é arnica, mas eu sei que dói bastante quando você põe no seu machucado. Mas, então, beleza. E aí, gente, eu acho que a grande questão que surge para a gente, como profissionais, porque é isso, processo de invenção, resolução de problema está totalmente associado com a criatividade. Existem vários exemplos, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a invenção do post-it, mas eu tenho também um exemplo que eu acho muito legal. Pesquisem, tá? Pesquisem sobre momentos de invenções, momentos de resolução de problema que mudaram tudo a partir de uma pequena reflexão, uma pequena mudança de olhar. Como, por exemplo, o processo fabril está sempre muito relacionado a esse... A gente acha que não, mas está muito relacionado à criatividade e a processo de invenção, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, depois eu posso até mandar para vocês. Eu sei que eu estou prometendo mandar coisa desde ontem, mas é que o dia foi corrido, tá? Mas tem um caso interessante que depois vocês podem procurar, eu posso mandar para vocês o texto, que como que você teve um momento na fábrica da Colgate, um caso super famoso que fala sobre criatividade, é um caso de fábrica da Colgate, que eles conseguiram desenvolver uma máquina muito inteligente para fazer a montagem dos tubos de pasta de dente de uma forma completamente automática. Só que o grande problema disso foi que quando inventaram essa máquina, ela deu um problema que era a cada tantos mil tubos de pasta de dente, com a pasta de dente devidamente colocada no tubo e enroscada, uma delas ficava cheia de ar. Uma delas ficava completamente cheia de ar. E, quer dizer, não tinha como você identificar qual era o tubo de pasta de dente entre tantos os milhares que estava ficando com tubo de ar. Ou seja, ia chegar na casa de um cliente, você ia abrir a tua pasta de dente, ia colocar, e quando você colocar, ela ia estar vazinha. E aí, uma das formas pelas quais um dos cientistas da Colgate conseguiu resolver essa situação foi percebendo que se ele colocasse um ventilador gigante perto da máquina que estava jogando a pasta de dente dentro do tubo, ele ia conseguir fazer voar o tubo da pasta de dente que estava vazio para jogar para fora da máquina. E, quer dizer, esse é só um exemplo que eu trouxe aqui, mas é um exemplo sobre como que, às vezes, a gente consegue pegar um problema que pode ser um problema pequeno, pode ser um problema grande, crianças chorando com a vacina, como você falou, e o VR, né? O óculos de realidade aumentada, VR. Mas olhar para uma situação, olhar para um problema de uma forma diferente, um pouco fora da caixa e pensar: como que eu consigo resolver isso aqui de uma maneira não óbvia? Às vezes vai ser colocando um ventilador na frente da máquina, né? E podem ter milhões de soluções para milhões de diferentes problemas. A grande questão a gente precisa se abrir para essas possibilidades. A Silvia me perguntou: você já viu da invenção do velcro? Não sei essa história. Silvia, quer contar pra gente, se você souber? Essa aqui não conheço, nem a do zíper. Mas vou procurar. Quer falar? Pode falar. A do velcro veio através do carrapicho. Numa palestra do Goldry, ele falando do Bill Gates, do Jacu, o Jacu inventou o velcro, que veio do carrapicho. Não sabia, não conhecia essa história. Depois vou dar uma procurada também. Dá uma olhada.
Histórias de invenção, histórias de processos disruptivos, eu gosto muito, me chama muita atenção, porque às vezes Uma a gente palestra do Goldri, que ele falou Jacu, o Bill Gates, né? Porque ele era o Jacu, porque ele era inteligente, então o povo chamava ele de Jacu. entendi. O Jacu ficou rico, porque o Jacu inventou velcro, além de tudo que ele inventou, né? Velcro, tá bom. Nossa, é isso, né? Eu acho que existem vários momentos onde coisas que vão mudar, muita coisa surgem de uma situação completamente aleatória que eu vou pensar assim, e se? E se? Né? E como é que a gente pode, né? Como é que a gente pode estimular ou possibilitar esses momentos de e se? Né? Como é que a gente pode desenvolver, estimular essa criatividade para ser algo um pouco mais cotidiano, um pouco mais fácil da gente acionar, porque no fim do dia vocês vão precisar acionar a criatividade de vocês em diferentes momentos. A gente só precisa estar aberto para essa possibilidade. A gente só precisa estar enxergando o mundo de uma forma um pouco mais criativa. Se você se abre para possibilidades de criatividade, se você começa a fazer exercícios de criatividade, por exemplo, né? Existem milhares de exercícios de criatividade. Essa é uma coisa que eu vou até anotar aqui para enviar para vocês. Calma aí. Não pense que eu estou falando, eu estou anotando tudo que eu estou falando que eu vou enviar para vocês, tá? Então, esperem aí que esse e-mail vai chegar. Mas existem uma série de formas pelas quais a gente consegue estimular um pouco mais a criatividade para a gente conseguir acioná-la de uma forma um pouco mais fácil no dia a dia, né? Mas eu acho que a primeira grande questão que a gente precisa encarar é, como eu falei, se a gente vive a vida de uma forma um pouco mais criativa, se a gente se abre um pouco mais para a criatividade, a gente consegue trazer os nossos talentos criativos, estimular os nossos talentos criativos e aplicá-los em todas as áreas da nossa vida. Se a gente consegue enxergar a vida de uma maneira um pouco mais abismada, um pouco mais criativa, isso aqui vai ter um alto impacto na tua carreira. No momento que você estiver, por exemplo, aqui na tua jornada na Coru, no momento que você estiver desenvolvendo um pitch para o teu produto, para o teu projeto, para você estar lá mostrando para marcas, na feira de profissão, por exemplo, que aconteceu ontem, com os alunos que já estavam no outro ciclo da Coru, por exemplo, se você consegue se abrir para a criatividade, esses momentos eles vão surgir de uma forma um pouco mais orgânica. Ver oportunidades de criatividade em situações comuns, em situações cotidianas. Se abrir um pouco para isso, porque foi o que eu falei aqui. Aqui eu até botei o exemplo da Colgate. Toda hora eu tô me adiantando na aula de hoje porque eu tô no ritmo aceleradíssimo. Mas se a gente se abre para a criatividade, a gente consegue utilizá-la o tempo inteiro, a gente consegue acionar no ambiente de trabalho, no ambiente de resolução de problemas. E isso pode ser um fator que vai te diferenciar dos teus pares, né? Isso pode ser um fator que vai fazer você ser contratado por uma empresa, por uma startup, usando processos criativos e se mostrando como uma pessoa mais criativa. Né? O exemplo da Colgate que eu estava falando é esse aqui. Tá vendo? O fabricante de creme dental Colgate tinha recebido uma máquina automática que processava todos os insumos e soltava um produto pronto, tampado, embalado, bonitinho. Mas de vez em quando saía um tubo cheio de ar. Após várias tentativas, a solução veio de um palpite dado casualmente por um dos trabalhadores cientistas que assistiam os esforços dos técnicos. Por que vocês não colocam aí na saída um ventilador que sopre para fora os tubos vazios? Né? Então, dessa mesma forma, e claro, a gente tem ali o exemplo que a Silvia deu do velcro, um outro do zíper aqui que vocês estão falando no chat também. O Rafael citando o Senhor dos Anéis. Eu gosto de referências visuais. Porque quando a gente fala de criatividade, claro que é isso, eu estou tentando o tempo inteiro desassociar a criatividade do universo das artes para vocês. Mas uma grande forma que a gente tem de nos sentirmos um pouco mais criativos é também bebendo desse universo, né? Consumindo filmes, séries,
arte, visitando museus, conversando com pessoas, bebendo de diferentes realidades, diferentes contextos, construindo o teu próprio portfólio mental de soluções criativas. Até porque a imitação, e eu vou falar um pouquinho sobre a imitação também agora, a imitação é um processo de treino para o desenvolvimento desse nosso músculo criativo aqui, né? Às vezes a gente, por imitação, começa a entender como é que funciona o processo de invenção, criatividade, e a gente consegue ser um pouco mais criativo dessa forma, né? Então, beber de referências culturais, referências de outras resoluções de problema, o que profissionais altamente criativos, o que pessoas altamente criativas fazem, como que elas pensam, né? E isso a gente acaba passando por um processo aqui de contágio, né? De ser contagiado por essas pessoas, essas mentes, esses processos. Isso tudo vai te ajudar, ó, a se transformar em uma pessoa cada vez mais criativa, mais interessada, mais interessante. O Van Gogh bebia literalmente. Eu vou parar de ler o chat aqui, tá? Eu vou parar de ler o chat, que vocês estão me trollando, eu lendo aqui o chat. E toda hora tá vindo o Gandalf, o Van Gogh bebendo literalmente, coitado do Van Gogh. Eu tô com uma biografia do Van Gogh para ler, mas eu tô criando coragem, porque além de eu gostar muito do Van Gogh, eu querer muito saber como é que essa cabecinha pensava, porque ele passou por muitos desafios, mas é uma biografia muito triste. Então eu comprei a biografia recentemente, está na minha lista, tá até aqui, mas eu ainda não consegui encarar, porque é bem difícil. E é triste, né? Então, tô me preservando um pouquinho. Mas então, antes da gente também, que hoje eu vou liberar um pouquinho mais cedo o nosso intervalinho, como a gente consegue pensar em expandir um pouco essa criatividade, né? Como é que a gente consegue desenvolver esse músculo? Acho que existem diferentes maneiras. Uma delas, como eu falei, é justamente você trazendo essa referência, imitando, bebendo de diferentes contextos, sabe? Consumam podcasts, artes, a gente falou um pouquinho sobre podcasts ontem, mas quando a gente consome esse tipo de conteúdo, isso ajuda muito a gente, né? Ver como que pessoas resolveram problemas ajuda muito a gente a resolver os nossos próprios numa situação que pode vir a aparecer. A Letícia comentou aqui, gosto muito do Ariano Suassuna. Eu amo esse homem aqui, o cérebro criativo desse homem é algo que precisa ser estudado, porque Ariano Suassuna foi esse daí, eu falo com gosto, que é um gênio, né? O cara é muito, assim, diferente, especial. Gosto muito do Ariano Suassuna. Tenho, assim, sou muito fã dele. Como o Rafael tá falando aqui um pouco do Van Gogh, tadinho. O Van Gogh sofreu, né? O Van Gogh sofreu, não tenho que dizer. É um gênio criativo, não dá para tirar ele desse lugar, mas também sofreu bastante. Bom, e aí? Como é que a gente pode fazer? Gente, existem diferentes formas, a gente também vai falar sobre estruturas de resolução de problemas, assim que a gente voltar da nossa pausa, tá? Mas existem algumas maneiras pelas quais a gente pode treinar o nosso músculo criativo. Exercícios de criatividade podem nos ajudar. Eu coloquei aqui, aprender a pensar da forma certa. Existe pensar da forma certa e da forma errada? Aqui é só uma frase que eu coloquei para vocês entenderem isso que eu quero dizer, tá? Não existe pensar da forma errada, mas quando a gente quer ser um pouco mais criativo, podem ter algumas maneiras pelas quais a gente consegue resolver um problema de uma forma mais inteligente, diferente, criativa. Você pode aplicar isso na tua vida, por exemplo. Aqui eu coloquei o caso do pensamento vertical, horizontal e lateral. Quando vocês estiverem desenvolvendo um projeto, querendo encontrar a solução para um problema específico, né? Então, por exemplo, existem várias técnicas, tá, de resolução de problema, encontrar problemas em soluções de trabalho, mas eu gosto muito do pensamento vertical, horizontal e lateral, porque eles mostram para a gente
que existem diferentes formas pelas quais a gente pode encarar um problema e existe uma forma talvez um pouco mais criativa pelas quais a gente consegue encarar. Aqui, o que significa pensamento vertical, horizontal e lateral? Pensamento vertical é todo aquele pensamento, como eu coloquei aqui, um pouco mais tradicional, sequencial, metódico, lógico. É quando a gente olha para uma situação de problema e a gente pensa assim, nossa, eu preciso encontrar uma solução e precisa ser a solução perfeita para resolver esse problema. Eu vou criar uma sequência lógica, eu vou tentar destrinchar esse problema e achar uma grande solução para resolvê-lo. Por exemplo, eu posso estar tendo um problema que eu tenho formações de professores e um problema, vou dar um exemplo de uma situação da minha própria vida. Um problema que eu encarei num antigo trabalho meu, que eu trabalhava com formação de professores, foi o fato de que eu olhava para o que a gente estava fazendo, a minha equipe, os meus pares. Eu trabalhei viajando, né? Então eu conheci escolas em todo o país diferentes professores e realidades muito diferentes, escolas de todas as classes sociais, de todos os contextos, no Brasil, em diferentes regiões, conheci todos os estados do Brasil. O único que eu não conheci foi o Amazonas ainda, o único estado. Mas tirando isso, escola em todo canto eu já conheci, professor em todo canto eu já conheci. E um problema que a gente tinha e que eu trouxe uma solução que inovou os nossos processos de formação de professores foi quando eu percebi que a gente fazia, por exemplo, a gente tem um contrato com uma escola, tá? E essa escola, a gente, como um sistema de ensino, a gente fornecia uma série de soluções para a escola. Só que uma dessas soluções era a formação de professores. E o que é formação de professores? É aí um palestrante, uma pessoa, Andressa ou qualquer outro dos meus pares, conversar, fazer um workshop, uma palestra, uma oficina com esses professores em loco. Poderia ser online, poderia ser presencial, normalmente presencial. Qual era o desafio que a nossa equipe enfrentava? A escola fechava um pacote de 5, 10, tantas aplicações, tantos encontros, e você não tinha, no final de um ano, uma relação, uma ligação entre os temas que esses professores estavam aprendendo, discutindo, conversando durante esse ano inteiro. Então, poderiam ser pessoas diferentes, falando, às vezes, coisas semelhantes, mas que essas coisas não estavam tendo exatamente uma relação. Muitas escolas não viam um fechamento entre o que a gente estava fazendo, e isso estava começando a trazer alguns problemas para a nossa produtividade nas próprias escolas. E aí, uma solução que eu trouxe para esse problema, essa falta de interação entre as aplicações, entre esses encontros que a gente estava tendo com os professores, foi trazer uma oferta mais diversificada de encontros e trazer uma possibilidade também da escola conseguir focar em um grande tema. O que foi isso? Eu desenvolvi um ecossistema de aprendizado para uma escola. O que significa isso? Como é que isso resolveu esse problema específico que a gente estava tendo? De uma maneira simples. Se antes eu tenho uma escola que faz 5 temas diferentes e essa escola não vê nenhuma relação com o que está acontecendo e esses temas diferentes não fazem sentido para essa escola, o que eu posso ofertar em contrapartida para essa necessidade específica da escola? Eu posso ofertar um ecossistema de aprendizado onde eu vou trazer uma linha do tempo com diferentes encontros que se conectam e a gente vai trazer esse plano para a escola como sendo uma possibilidade. Em vez de eu dar 5 temas diferentes para as escolas e para esses professores, eu posso falar de tecnologia, no outro dia falar de emoções em sala de aula, ensino de matemática, enfim, temas diferentes que não têm nenhuma conexão entre si. Essa aqui era uma possibilidade. Mas o que a gente acabou desenvolvendo a partir dessa ideia que eu tive foi, eu vou criar um pacote fechado com uma linha de pensamento aqui, onde os professores vão aprender por 5 encontros, a partir de 5 encontros diferentes durante o ano, não temas separados, mas temas que se relacionam, como, por exemplo, a aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa, a gente falou ontem sobre aprendizagem ativa e
autodirigida. Mas como é que eu trago a aprendizagem ativa para a sala de aula para os alunos desses professores? Existem várias coisas que eu posso fazer dentro desse único guarda-chuva. E aí, o que eu criei? Esse guarda-chuva. A gente chegava nas escolas e implantava durante o ano inteiro esse mesmo guarda-chuva. Tem escolas que isso não vai funcionar. Por quê? Porque são escolas que querem coisas muito diferentes. E tem outras escolas que isso aqui é justamente a coisa certa. Por quê? Porque eles querem que o professor fique durante, por exemplo, um ano se especializando em um mesmo tema. Não significa que a gente vai estar falando de uma coisa. Eu posso estar falando sobre 5 coisas, mas todas elas estão conectadas. Então, isso foi uma solução para um problema que a gente tinha. E isso acabou gerando um produto inteiramente novo dentro do lugar que eu trabalhava. Que resolveu um problema de uma quantidade muito grande de escolas. Ou seja, eu vou ter um cliente que vai precisar de soluções diversificadas. E eu vou ter um cliente que vai precisar de soluções focalizadas. E o que para mim, como que isso para mim importa e como que isso tem a ver com criatividade e com pensamento vertical, horizontal e lateral? Eu preciso entender que clientes vão ter necessidades diferentes e eu preciso ser capaz de pensar de maneiras diferentes também para essas soluções e para esses clientes. Então, nesse caso aqui, foi usando, por exemplo, e entendendo que existem pessoas que precisam de soluções focalizadas, um pouco mais verticais, e existem pessoas que precisam de soluções um pouco mais laterais, um pouco mais criativas, diferentes, diversificadas. E o pensamento lateral e vertical, ele me ajudou muito, não só a desenvolver isso, mas também a pensar dessa maneira. Porque nada mais é do que eu olhar para um problema e entender que eu consigo ter uma forma de pensar que vai encontrar uma solução, mas uma solução perfeita e altamente focalizada. E existe uma forma de pensar, que no caso do pensamento lateral, que vai me ajudar a encontrar soluções diferenciadas, mais criativas e diferentes, né? Então, o que a gente precisa entender quando a gente olha para um problema é que existem diferentes maneiras pelas quais você pode resolvê-lo. E pode ser de uma forma um pouco mais focada, um pouco mais verticalizada, e pode ser de uma forma um pouco mais aberta, mais lateralizada, mais horizontalizada, tá? Então, eu adoro o tema, tá, do pensamento vertical e lateral. Mas, enfim, se eu pudesse, a gente ficava aqui conversando sobre as diferentes possibilidades disso a noite inteira. Mas eu indico muito a que vocês pesquisem e se aprofundem um pouco nesse tema, porque entendendo a usar o pensamento lateral e vertical, você vai ser capaz de encontrar soluções diferentes em diferentes momentos. Nem sempre todos os problemas que você vai enfrentar no teu trabalho, eles vão precisar de uma única solução focada. Às vezes você vai precisar gerar ideias, e para isso o pensamento lateral é perfeito. Quando você quer gerar, por exemplo, volume de ideias, o pensamento lateral é maravilhoso. Mas às vezes, em locais específicos do teu projeto, em pontos específicos do teu projeto, você vai precisar descartar as diferentes possibilidades, como é num projeto, num processo de design thinking, num processo de brainstorming. Você vai precisar tirar um pouco dessas habilidades, dessas soluções múltiplas e focar em uma só solução. Por quê? Porque o teu cliente precisa disso. Então, entender e aprender a pensar de uma maneira diferente, diversificada, acaba sendo muito importante para uma resolução de um problema e para a conclusão de um projeto, a criação de um produto diferente. Outra possibilidade aqui que a gente tem com a criatividade, outra possibilidade de expandir, é justamente ser um pouco mais curioso. Parece ser óbvio isso que eu estou falando, mas, como eu disse, alimente a tua máquina criativa com informações, consuma cultura, consuma arte. Eu coloquei esse GIF aqui de uma pessoa que eu acho que é um grande exemplo para mim de criatividade. Que essa pessoa, provavelmente muitas pessoas que estão aqui devem saber quem ela é, que é a Raíza Costa, que é uma confeiteira. Uma confeiteira que ela tem um programa no VNT, ela tem um programa no canal no YouTube, ela é a rainha da cocada. Dulce Delight, ela faz sobremesas, né? Ela é uma confeiteira. Só que por que eu gosto de trazer o exemplo dessa confeiteira para a criatividade? Porque ela faz algo, né? Normalmente a gente não costuma associar a criatividade com a confeitaria necessariamente.
Mas eu acho que ela é uma das pessoas mais criativas que eu já conheci, né? Não conheci pessoalmente, mas que eu já consumi conteúdo dela. Ela é muito criativa. E ela é uma pessoa que traz esse olhar de diferentes ambientes, né? De diferentes contextos do cinema, das artes plásticas, da música e afins. Ela traz tudo isso para transformar em conteúdo e em arte em confeitaria. Ela é uma pessoa que é muito criativa, inclusive ela é embaixadora de criatividade de eventos globais do Pinterest. E eu gosto muito da forma que ela pensa, porque dentro do processo criativo dela, quando ela está desenvolvendo uma sobremesa ou algo diferente, ela sempre fala que ela não costuma beber, por exemplo, de outros confeiteiros. Ela não fica procurando inspiração em outros confeiteiros. Ela procura inspiração nas artes. Então, é vendo um quadro, é indo numa exposição, é vendo um filme, é vendo um vídeo no YouTube, trocando essa ideia, consumindo inspiração, se inspirando a partir de diferentes lugares, com diferentes pessoas. Isso se traduz muito na obra dela, né? Assim, na confeitaria, no que ela faz. Tudo dela é muito criativo. Assim, o Instagram dela, por exemplo, é um espaço que ela divulga, ela troca muito esse processo criativo dela. Eu acho muito legal a forma como ela consegue resumir essa ideia que eu tento passar nessa conversa de criatividade, que é não necessariamente você vai conseguir fazer uma ideia criativa, ter uma ideia nova, inventar alguma coisa do nada, né? Você precisa fertilizar esse solo, você precisa ativar a tua musculatura criativa para que você consiga desenvolver e ter ideias mais criativas no dia a dia. E para isso você precisa consumir como outras pessoas estão resolvendo problemas, como outras pessoas estão sendo criativas. Consumir arte, cultura, beber um pouco desse universo pode te ajudar em problemas que às vezes você nunca imaginava que você ia relacionar. Aqui, nesse caso, ela mistura arte com confeitaria e quem diria, né? Quem diria que misturando arte e confeitaria, você ia ter coisas tão incríveis e ia ser uma pessoa tão vista ali nesse universo da criatividade, né? Então, eu gosto muito do exemplo dela para explorar essa ideia de que a gente precisa fertilizar esse nosso solo da criatividade para a gente conseguir também, em contrapartida, acionar esse músculo e sermos pessoas mais criativas no dia a dia. Um outro ponto também que eu gosto bastante é a ideia do modo aberto e fechado. O que é o modo aberto e fechado, gente? Isso, assim, esse conceito, essa ideia de navegar entre modo aberto e fechado da nossa mente, percepção de mundo, é algo já muito debatido e conversado entre o pessoal no mundo das artes e da criatividade, porque o que significa falar sobre modo aberto e fechado? Vou dar um exemplo de uma situação para vocês. Sabe quando você está tomando um banho? Você está lá cantando Celine Dion, está lá cantando o nosso hino do carnaval aqui, né? Você está, sua mente está voando. No banho, passando sabonete lá, cantando, não sei o quê. Normalmente, ideias surgem nesse momento, né? Você pensa sobre coisas e do nada, puf, surge uma ideia. Uma coisa que você quer fazer, algo que você precisa comprar, uma solução para um probleminha que estava te incomodando. Muitas ideias surgem durante esse momento de banho. Não sei se vocês dividem isso comigo, mas eu penso muito. Enquanto estou tomando banho, eu fico viajando. E eu tenho várias ideias durante o banho, várias coisas assim, eu penso durante esse momento. Eu não sei se vocês dividem isso comigo, mas isso aqui também já fica uma boa pergunta que eu quero que vocês falem e que troquem aqui comigo, falem comigo no chat. Quais são os momentos que vocês têm as melhores ideias de vocês, tá? Porque, para mim, esse momento do banho é um momento rico, assim, é um momento que sempre surge alguma ideia, alguma coisa ali nesse momento e eu vou
Vou percorrer essa ideia depois quando eu sair do banho. Mas falem para mim também o que... Desculpa. Qual é o momento que vocês mais se sentem mais livres e surgem essas ideias para vocês? Porque para mim tá claro aqui que é esse momento. Normalmente, não é em momento de pressão. O Ettore falou aqui, quando eu deito um pouco antes de dormir. Nesse momento, a cabeça da gente fica assim, né? Pensando. A Silvia falou, os meus foram momentos que eu estava em apuros, tive que ter novas ideias. Às vezes, o momento de pressão é o momento que tira ali o último suco de criatividade que você tem. Eu concordo com você. Às vezes acontece. Amanda, os meus são no banho, antes de dormir, dirigindo, né? Você tá ali maquinalmente, né? A Amanda falou. Você tá aqui lá pensando no nada, quando você vê, puf, uma ideia. Letícia, cozinhando. Adoro criar coisas na cozinha. Amo isso também, Letícia. Amo. Adoro cozinhar. Quando eu tô estressada, a primeira coisa que eu faço é cookie. Vou fazer cookie, vou cozinhar alguma coisa doce. Eu amo cozinhar doces. Então, Silvia, vai ser uma cozinha. Já queimei água? Como assim, Silvia? Conta essa história pra mim. Como é que você queimou água? Você esqueceu a panela no fogo. É que falam que eu sou tão boa que eles falam que eu queimo até água. O Matheus levantou a mãozinha aqui. Quer falar, Matheus? Tipo, eu tenho também bastante ideias quando eu tô assistindo filme, não sei por quê. Quando eu assisto o filme, eu tenho ideias, tipo, eu tava assistindo um documentário, que, tipo, há um grande problema no mundo que, tipo, mais de 1,5 milhão de crianças desaparecem no mundo, e aí, tipo, eu penso assim, ai, como é que eu posso ajudar, sabe? Tipo, desenvolver um aplicativo que resolva esse problema. Tipo, há várias pessoas no mundo que passam fome, aí, tipo, criar uma conexão entre as pessoas que querem ajudar, sabe? E, tipo, Sim. querendo ou não, há os dois lados, né? Os que precisam, os que querem ajudar, e, tipo, uma forma, sabe, de fácil acesso. Aí eu Aham. tento pensar nessas coisas. E eu tava vendo o documentário e filme, né? E aí já tava pensando em formas de criar uma startup, um produto. Sim, é que eu gosto muito de Green Tech, né? Que agora tá na moda ter Ai, Green que Tech, legal. Green Tech, né? Aham. Aí, e, tipo, eu tava pensando, tipo, no celular. O celular é um objeto muito utilizado hoje em dia, né? Aí eu tava Uhum. vendo que a Apple, eles utilizam muito cloud, que é basicamente colocar na nuvem um cartão de memória, né? Aí eu fiquei me perguntando, não seria mais barato pro Android também fazer isso? Por que que ainda existe cartões de memória, entendeu? Aí eu fico pensando nessas coisas. Uhum. Na Isso enquanto você tá vendo o documentário. verdade. Aí eu fico pensando, aí eu anoto, sabe? Eu anoto. Tem coisas também que eu anoto, aí depois eu percebo que não é legal. Aí eu vou anotando, né? Tá Vai que um bom. dia eu queira desenvolver, sabe? Claro. E dá certo, né? Você tem um caderno de ideias? Pode ser qualquer caderno. Tenho. Tipo, não é bem específico para ideias, né? É tipo, em geral, sabe? Um pensamento, anota. Tá. Porque uma vez eu vi para vender, olha, é porque eu amo papelaria, tá, gente? Então isso aqui é um universo sem fim para mim. Mas uma vez eu vi para vender que era assim, a capinha dele era caderno, ideias para dominar o mundo. E isso aqui, ó, você pode pegar Legal. qualquer caderninho que você tenha e escrever ideias para dominar o mundo que já tá Uhum. resolvido esse Aí eu negócio. anoto. Exato, anotar suas ideias, ué, vai que daqui a 5 anos você volta numa ideia, você tá Tipo, numa é, posição é que eu também. completamente diferente. Você divide isso com Eu não alguém. sei se você já. Fala. É que tá dando légua aqui, desculpa, pode continuar. Não, fala, pode falar. É que, tipo, eu tava assistindo um documentário da BBC, né? Tá, Que, tipo, muitas pessoas. É que eu sou muito ligada a essa parte de vida real, sabe? Mais documentário, tá bom, assim, ou amo. baseado em fatos reais, né? Aí, Uhum. tipo, a escravidão que a gente pensa que não acabou, mas Sim. existe ainda, sabe? Uhum.
Eu tava vendo a história de uma menina que voltou à tona agora no YouTube, que ela desapareceu até hoje, nunca foi encontrada, né? A A Madeleine. britânica, não é? Isso. Aí, tipo, aí eu fico assim, pensando, tipo, para uma mãe, assim, que viaja, não seria legal desenvolver um dispositivo que ela consiga, assim, monitorar a filha dela, sabe? Específico, algo que possa ser guardado em um lugar, assim, sabe? Que só a mãe vai saber onde tá. Uhum. E uma forma, assim, Olha, de ajudar. a Apple tem uma coisa que pode resolver esse problema, mas que pode tá dando alguns probleminhas nos Estados Unidos, que é a AirTag, né? Vocês já Ah, viram é mesmo. Eu a já vi, AirTag? eu já vi. Ah, tem muito pai colocando AirTag no filho, porque você compra hoje em dia até o reloginho, você bota na criança e você consegue ver em tempo real onde é que ela tá. O pessoal tá levando muito isso para show, para parquinho. É muito legal isso daí. É uma forma de você ter um pouco desse controle, né? Agora, qual é a Uhum. consequência negativa disso? O pessoal lá nos Estados Unidos, que isso já está um pouco mais comum, assim, até, né? O que o pessoal está fazendo? O pessoal que é stalker, assim, está colocando AirTag na bolsa de meninas. O É pessoal que perigoso, está, né? tipo assim, assaltando, está colocando o carro da pessoa para saber para onde que a pessoa vai. Então, assim, todo desenvolvimento de tecnologia, toda inovação, ela tem uma consequência extremamente positiva e extremamente negativa, né? Então, quer dizer, nem todas, mas pode ser que tenha. Então, acho que o legal é a gente estar sempre pensando também em formas que a gente pode inovar esses processos, né? Porque, por Tipo, exemplo, eu penso mais assim, tipo, para incluir as pessoas também que não têm acesso, tipo, à Apple, sabe? Que aham, querendo ou não, exato, A Apple é uma marca cara, né? Tipo, de luxo. exato, totalmente É, inacessível. e viabilizar, tipo, para as pessoas comuns, sabe? Tipo, Eu também quero. uns pais que querem algo simples Uhum. e que proteja sua família, algo que mude a vida das pessoas, sabe? Sim, sim, com casos de desaparecimento, né? Eu Sim. acho que agora você precisa transformar essa ideia num pitch e pesquisar aqui um público que consiga investir nesse teu projeto aí, hein, Lucas? Sim, porque, tipo, o público seria, seu filho, tipo, e também essa questão de stalker é muito importante, né, porque eu Uhum. lembro que lá nos Estados Unidos teve um problema com câmeras de bebês, né, que os hackers, sequestravam as câmeras, aquelas lá, babá eletrônica, e vigiava, fazia leilões, assim, até, de séries, tem séries que usam esses problemas que aconteciam, que ia parar na deep web, essas Nossa, que coisas. horrível! Aí, tipo, vendia a criança, aí a pessoa comprava e depois sequestrava a criança e sumia. Tipo, é bem sombrio essa parte. Mas, eu penso, é bem assustador, né? Nossa, eu tô comendo agora, Lucas. Eu tenho, assim, tenho dificuldade com segurança, assim, porque eu sou uma pessoa um pouco assim, às vezes eu fico até um pouco paranoica, assim, com segurança, porque, caramba, que mundo que a gente vive, né? Mas eu gosto muito de uma coisa que você falou. Você disse assim, o momento que eu costumo ter essas ideias, assim, eu tô vendo um documentário. Aí você fala assim, nossa, isso aqui não poderia ser uma boa ideia para trabalhar com segurança de crianças? Ou você já falou de várias coisas diferentes aqui que você teve uma ideia pensando enquanto você estava vendo TV, assistindo um documentário. E sabe o que eu acho? Que isso que você falou, a mesma coisa se aplica para a minha situação do banho. Eu estou lá tomando banho, pensando, como o pessoal falou aqui, antes da hora de dormir, né? A Silvia está falando, a Letícia falando que cozinhando, que não é o ponto forte aqui da Silvia, né? Que ela já falou. É, a Amanda falou de dirigindo, muito aleatório. Mas eu acho que isso se relaciona muito com essa ideia do modo aberto e fechado que eu coloquei aqui para vocês, porque é o seguinte: o que significa isso? Você ter uma ideia enquanto você está num momento de relaxamento, esse momento onde a tua mente ela está um pouco mais aberta para voar, para ir mais longe, não ficar pensando numa resolução de um problema ou algo mais estressante, isso significa que você está viajando aí no teu modo aberto. Né? O modo fechado é o modo que a gente entra, por exemplo, quando a gente está resolvendo uma situação, um problema, ou quando você está fazendo algo mais sério. Eu estou acordando, estou me arrumando para ir para o trabalho, e aí você está no modo fechado. Eu estou, por exemplo, resolvendo uma situação, indo com meu filho no médico. Não precisa ser uma situação de emergência.
Mas numa situação onde você está focado para resolver algo, normalmente você está no modo fechado, que é um modo que evoca a ideia de crítica, de lógica, de pensamento um pouco mais centrado, focado muito em resolução, resolver alguma coisa, um pouco mais protetor, como eu coloquei aqui. Esse é o modo fechado. É um modo que a gente usa para resolver problemas, tá? E o modo aberto é o modo que a gente se encontra quando a gente está numa situação, numa posição de um relaxamento maior. Você está no parque com seu cachorro, você está viajando, você está ali no modo aberto. A tua criatividade, ela tem uma possibilidade maior de acontecer, de acontecer de uma forma mais orgânica nesses momentos de relaxamento mental. Por isso que muita gente tem ideia no banho. Né? Se a gente lembrar lá de desenho e animações, o momento onde normalmente grita-se eureka é no banho, né? O momento onde a gente associa essas grandes ideias é dormindo, acordar e pensar, meu Deus, amanhã eu preciso fazer e resolver isso aqui porque eu tive essa ideia agora. Você estava lá quase dormindo, pegando no sono, e do nada você teve uma ideia. Você estava lá andando com o seu cachorro no parque e você pensou, nossa, isso aqui seria uma excelente ideia para um aplicativo? Ou o Lucas aqui vendo o documentário falando assim, poxa, e se eu conseguisse desenvolver uma coisa um pouco mais acessível para ajudar pais a geolocalizarem o filho deles no mundo? Né? E isso foi o quê? Vendo o documentário. Você está no modo aberto. Então, quando você está no modo aberto, a probabilidade de você conseguir ter o surgimento de uma ideia é enorme. É claro que, como a Silvia mesmo colocou aqui, né, em momentos, assim, às vezes, de entrega de projeto, você está lá totalmente, né, afobado, tendo que tirar suco de pedra, você vai ter uma ideia na força da pressão, porque precisa acontecer. E vai acontecer. A gente vai ter, às vezes, vai conseguir encontrar a solução de um problema nesse momento. Porém, o momento onde a gente está mais propício a ter ideias, a criar ter uma solução criativa ou ter uma ideia diferente, é justamente quando a gente está nesse modo aberto. Então, uma dica que eu dou para vocês, gente, especialmente se você está tentando estimular esse seu cérebro criativo, anda com um caderninho de ideia, um bloquinho de anotação, ou anota no teu celular. Quando você estiver num momento de descontração e tiver uma ideia, não deixa essa ideia se perder, mas tenta estar sempre anotando, estimulando isso e entender como que a gente consegue viajar entre o modo aberto e o modo fechado é super importante, né? A Silvia colocou aqui, já vivi os dois momentos, exato, né? Momento onde você precisa criar uma solução naquele momento e é isso ou é isso, e momentos onde você está tomando banho e fala, putz, isso aqui é uma boa ideia para os meus professores, isso aqui é uma boa ideia de podcast. Já aconteceu muito isso comigo. Então, entender e conseguir se locomover entre o modo aberto e o modo fechado é super importante. Eu indico muito, tem muita palestra, TED Talk sobre isso. Indico muito vocês a se aprofundarem nessa temática, porque conseguir navegar entre o modo aberto e fechado é super importante para desenvolver ideias criativas. E vocês vão perceber que, às vezes, você pode até ter um prazo de projeto que está vindo e afins, mas o momento que essa ideia vai surgir é o momento onde você vai estar ouvindo uma música, ouvindo um podcast de alguém falando assim, olha, quando esse problema aconteceu, eu resolvi dessa forma. Aí você olha para essa solução de problema e fala, meu Deus, mas e se eu fizer XYZ? É dessa forma que as ideias surgem. Então, aprender a navegar entre o modo aberto e fechado acaba sendo super importante para que você consiga estimular o teu cérebro criativo, para que você consiga estar o tempo inteiro fertilizando esse solo, né? Aqui também essa última ideia que eu coloquei da imitação, a gente já falou bastante, né? Então, essa ideia de não existem novas ideias, saibam que imitar, claro, eu não estou falando de plágio, né? Mas entender como que pessoas com alta capacidade de resolução de problema e altamente criativas, entender como que essas pessoas pensam é super útil. É super útil. É que nem, por exemplo, quando a minha irmã estava estudando redação
para passar no Enem. Eu tenho uma irmã que ela é 10 anos mais nova que eu, e ela sempre foi uma pessoa das exatas, né? Das exatas e das ciências biológicas. Ela é engenheira, hoje em dia está fazendo engenharia. E ela estava querendo muito desenvolver a habilidade dela de fazer redação. E uma coisa que eu falava para ela é que ela ficava me perguntando assim, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade com a atualidade, como é que eu vou conseguir resolver os problemas que a redação do Enem, por exemplo, me coloca? E aí, o que eu falava para ela você precisa consumir muito conteúdo, ler muito jornal, ver documentário, ver como que consumir conteúdo e situações do mundo, porque aí você vai ter conteúdo teórico, arcabouço aqui para criar uma solução quando a redação vier para você. Mas o que eu falava para ela, especialmente, veja, olhe redações nota 1000, por exemplo, para você entender como que essa pessoa estrutura o pensamento dela e como que essa pessoa escreve para que você consiga desenvolver esse teu músculo. Você não vai necessariamente conseguir fazer uma redação nota 1000 só de você ter uma ideia aleatória durante a tua redação. Não, você precisa consumir conteúdo, consumir informação, ler jornal, ler revista, ouvir podcast, saber o que está acontecendo no planeta Terra hoje. É super importante para você conseguir escrever uma boa redação, porque as redações do Enem estão muito associadas à resolução de problemas sociais. Olhe como pessoas que tiraram nota 1000 na redação do Enem, por exemplo, fizeram isso. Olhe como que ela estrutura um parágrafo, como que ela faz uma introdução, quais palavras que ela usa, como que ela cria conclusões, né? E, a partir disso, ela começou a fazer muito isso, e não à toa ela tirou quase 1000 na redação do Enem, né? Ela tirou 930 na redação. E esse é um caso, para mim, onde isso daqui que eu coloco nesse slide é colocado muito à prova. Porque a partir do momento que você entende como que esses cérebros funcionam, entende como que uma pessoa altamente criativa pensa, como que uma redação nota 1000 é feita, e você começa a reproduzir isso, a copiar para você e tentar treinar isso, vai ser muito mais fácil para que você consiga ter as suas próprias ideias, para que você consiga pensar para as coisas de uma maneira diferente. Por isso que tem tanta gente que é viciada em biografias do Steve Jobs, biografias enfim, aqui da Marilyn Monroe, biografias de pessoas famosas ou pessoas criativas ou qualquer que seja aqui a definição do que você está procurando. Mas a ideia, gente, é entender como que essas pessoas funcionam, entender como que esse processo criativo acontece nesses cérebros e desenvolver isso no meu próprio. Imite, né? Não existem novas ideias. Entenda que nesse processo você vai conseguir desenvolver a tua própria habilidade criativa. Fala aí, Lucas, você tá com a mãozinha levantada. Tipo, essa questão aí de copiar, às vezes, é uma ideia surge disso, tipo, eu estava assistindo uma biografia de um eu amo biografia, né, Eu de um gosto também. indiano, que ele dá palestra hoje no mundo todo, tipo, lá na Índia, tinha um grande problema com a higiene das mulheres na parte do absorvente, né. Como é Uhum. há uma população grande de mulheres, elas usavam um pano que elas lavavam e e e não tinham acesso ao absorvente, porque a pessoa tinha que ter muito dinheiro. O que que esse indiano fez? Ele pegou aí um absorvente e viu como ele funcionava, e desenvolveu um absorvente barato, que qualquer indiana conseguisse comprar. Então, eu Olha, sei que essa ideia dele ganhou prêmios, ele viajou, tipo, poxa, que legal. e hoje ele tá riquíssimo, por causa que ele vende um absorvente que era um preço caríssimo a um preço barato com material que tem a mesma função. Aí, Sim, tipo, é uma ideia que ele copiou, só que ele colocou o é. objetivo, que era para todas as mulheres, poder ter acesso, sabe, que elas têm Uhum. acessibilidade, né. Super, super, perfeito esse teu exemplo, porque é isso, assim, é você olhar às vezes para uma coisa que existe também e perceber assim, como que eu posso aprimorar isso, né? Qual é o problema? Qual é o problema, né? Olhar para um problema, para uma causa, para uma questão que te interessa e entender também o que tem aí disponível, o que pode ser aprimorado, até porque inventar significa fazer uma coisa nova. Mas por exemplo, nesse caso aqui, a Índia tem 1,3 bilhões de pessoas e a metade da população é de mulheres.
Então, como é que você consegue resolver um problema que vai impactar a vida de uma quantidade enorme de pessoas, E né? não foi só um problema não, que a questão de fertilidade também ajudou, tipo, doenças, que eram muito comuns diminuíram drasticamente, mulheres que Olha, não conseguiam ter fertilidade, por causa dessa má higiene, conseguiram mudar isso com esse absorvente barato, então por isso que foi muito importante ele. ai, que legal. Vou pesquisar sobre essa história, hein? Vou pesquisar sobre essa Sim, história, né? tem um filme, é muito Ah, bom tem um também, mostra filme? tem um filme que é indiano, é muito legal, eu amei esse filme, essa história, bem inspiradora, tipo, porque às vezes você não precisa desenvolver algo do zero, né? Às vezes, Exato. porque a máquina dele é legal que ele ajudou até na economia das próprias mulheres, porque Uhum. como um homem, lá tem um tabu, aí então ele contratava as mulheres para vender esse produto. Tipo, é que nem acontece, às vezes você tem uma ideia, às vezes você não consegue desenvolver com a tecnologia que você tem. Então você tem que desenvolver a tecnologia para poder criar esse produto. E ele, para poder criar esse produto novo, ele teve que criar uma máquina que ajudou, e ele acabou vendendo essa máquina para vários países, tipo a China. Ele Uhum. vendeu várias máquinas para a China, para esse país super populoso, sabe? Que não Sim, tem exatamente. acesso. Foi bem Uhum. legal, tipo Bangladesh. Nossa, foi muito legal. Nossa, que legal. Vou super É, pesquisar sobre essa história. Eu bem acho que legal. é como você falou, né? Às vezes você vai criar algo que não necessariamente você vai tirar o projeto do zero, né? O processo de invenção é um processo de trazer alguma coisa completamente nova, mas o processo de inovação, não, né? Inovar não significa fazer algo que ninguém nunca fez. Inovar significa fazer uma coisa diferente, né? E nesse caso é isso. Isso. O absorvente já existia, mas existia de uma forma que talvez aí uma população. Capitalista, né? Tipo, é que eu sei que hoje o mundo todo gira em torno do capitalismo, mas eu sei que o futuro vai ser, tipo, o meio ambiente, sabe? E temos que encontrar forma de ajudar o meio ambiente. Eu sou muito ligado a isso, a proteger os animais que estão entrando em extinção. É tipo procurar formas de, ai, por que que o Tietê é daquela forma, sabe? Aham, O porquê que as indústrias têm o direito de contaminar tudo aqui e vivemos passando, tipo, no trânsito observando e só criticando e não fazemos nada, entendeu? Tipo, exato. é isso. É que nem a Dani falou aqui, na verdade ele fez uma adaptação, né? Exatamente. De fato, para ser criativo não é necessário reinventar a roda. Só precisou fazer alguma coisa diferente. Ele não precisou reinventar ou inventar algo do zero. Mas ele inovou aqui a partir desse processo. Até porque até o próprio processo de inovação, ele pode ser um processo de inovação fragmentado, ele pode ser um processo de inovação de diferentes maneiras. Tema da criatividade para mim é algo que não tem fim, né? Eu gosto bastante desse tema porque eu acho que eu acho que é isso, quando a gente começa a beber mais da criatividade, eu já vou voltar aqui a compartilhar a minha tela. Quando a gente começa a beber um pouco mais da criatividade e a aplicar essas habilidades no nosso dia a dia, gente, a possibilidade que vocês têm de se diferenciarem, sabe? De serem profissionais que são vistos é grande. Como eu falo para vocês, o mercado de trabalho hoje busca profissionais criativos. As equipes, elas são muito facilitadas por profissionais criativos. E eu falo isso para vocês assim por experiência própria, né? Eu sempre fui uma pessoa que tentei aplicar muito a criatividade. Eu sou fã desse tema. Então, eu sou estudiosa desse tema. Eu trabalhei ativamente para ser uma pessoa mais criativa no dia a dia do trabalho. E eu falo para vocês que, assim, o resultado foi visto, assim, foi positivo. Quando eu comecei a aplicar mais esses conhecimentos no meu dia a dia, muitos anos atrás, isso começou a ser notado. Eu fui começando a ser vista como uma pessoa criativa, como uma pessoa que está ali relacionada no ambiente de criação, e eu sou professora, eu sou educadora, eu sou formadora de professores, então não necessariamente uma área ali
necessariamente criativo, mas quando eu comecei a aplicar essas coisas, eu falo para vocês que, assim, deu resultados, tá? Então, não achem que a área de vocês, eu vou dar espaço aqui para a Silvia falar, não achem que só porque você está numa área que, às vezes, não é ligada à criatividade, que você não vai fazer bom uso dela e que isso não vai impactar na tua carreira, porque vai. Fala, Silvia. É uma coisa que me marcou muito, né? Que aconteceu em termos de criatividade, quando a Nossa Senhora Aparecida completou 500 anos, né, de aparição, na Arquidiocese de Campinas, uma imagem chegou e foi passando em todas as paróquias da Arquidiocese, né? Então, uma levava para outra. Tá. E na hora de levar da paróquia que eu estava para levar para outra, nós fomos buscar uma picape. Tá. E quando eu cheguei lá, na casa da pessoa que tinha picape, tinha um barco. Eu falei para o meu amigo, ela foi encontrada no rio, veio no barco, então por que nós não vamos levar essa santa, essa imagem, para outra paróquia de barco? Exato. Né? Menina, nós Gostei. paramos a avenida em Campinas. Daí eu falei, mas o padre precisa autorizar. Eu falei para o meu amigo, mas ou não, nós já temos, vamos perguntar. E eu falei, acho que ele não vai topar. E não é que ele topou? Ele topou. E aí vocês foram e aí o barco, mas vocês foram na cidade mesmo? Então, daí nós pusemos o barco no engate da caminhonete, né? A caminhonete puxou o barco, o padre sentou com o barco, enchemos de folhas, de bananeira, pusemos a bandeira do Brasil. Você precisa ver, nós paramos a Avenida João Boy Dunlop aqui em Campinas, que é uma avenida de tem canteiro no meio que vai para Campos da PUC. O pessoal tirava chapéu na hora que via imagem. Daí, o que a gente percebia? Que todas as paróquias tinham o barquinho com a imagem dentro do barquinho. Quando nós chegamos na igreja, na outra paróquia, com o barco, foi assim, um show, né? Sensação. Mas foi uma sensação uma coisa tão assim, mas foi um tchum. Por que não ir de barco? Por que não? Era proibido, e é proibido, né? Nós falamos, mas Deus vai proteger, Nossa Senhora vai estar no barco, nenhum cara vai multar a gente da INDEC aqui em Campinas. Não vai. E não multou, que bom, né? Mas foi assim, uma coisa que... Daí todas as fotos que você via no Instagram acompanhando, até voltar para a cidade Aparecida, todas estavam dentro de um barco, dentro da igreja ou fora da igreja. Fizeram uma bagunça aí no dia da Nossa Senhora. Não foi no dia, foi em um ano, foi para todas as paróquias. Passou por Campinas. Olha que coisa! Então não foi um dia, não, foi um evento que durou um ano inteiro. Durou um ano. O ano em que ela fez a aparição. Tá vendo? É isso. Pessoas conformadas se conformam com não. Você, Silvia, olhou para aquilo e falou, por que não? Só que não fui eu que fui falar com ele, não. Mandei Mas foi muito bacana, viu? Foi muito legal. Que legal. Fizemos uma coisa, o povo na rua olhava... Homenagem pouco convencional. Então, o povo olhava e falava, o que é aquilo? Quando eles viam, é a Nossa Senhora na mão do padre. Daí eles falavam para mim assim, a Letícia também está com a mãozinha levantada. Silvia, você pensou bem fora da caixa dessa vez, hein? Mas é assim que é bom. É assim que é bom. Gostei dessa ideia. Mas fala, Letícia, fala com a gente. Você também está com a mãozinha levantada. Tem um projeto no Sertão Nordestino que foi criado na Universidade Federal de Alagoas, que são casas construídas de tijolos da palha da cana, sabe? O bagaço da cana. Sim. Uhum. E aí esse projeto foi criado para poder ajudar as comunidades mais distantes a construir uma moradia melhor. Olha, inclusive o Alok financiou também. Tem uma página na internet, Retratos da Esperança. Hoje eles estão em Jacobina, no sertão da Bahia, que é lá para onde minha família mora. E esse projeto continuou e, ao longo do tempo, ele vem mudando vidas. Eles criaram até uma fábrica. A partir do bagaço de cana, para construção de casa? Para construção de casa. É criado tijolos, né? Para construção de casa.
Eles Que até legal. ganharam um prêmio, né? Como se fosse um Nobel por essa iniciativa. Olha, que coisa interessante. Quem diria, né? Eu acho muito interessante esse trabalho com o pessoal de engenharia de materiais, olhar diferentes produtos e pensar como que a gente pode, por exemplo, a primeira pessoa que pensou assim, eu acho que a casca de banana dá um insumo aqui que pode virar brigadeiro, né? Eu acho Da que assim carne também, né? No nossa, Nordeste a gente fala faz muito. carne, uma carne vegana que fala, né? Nossa, Maravilhosa. Mas é legal quando você parte, como o Lucas citou, né? Você parte da ideia de mudar vidas através de ideias, né? perfeito, perfeito. E é muito bacana essas histórias. E eu gosto muito de assistir documentário assim, de olhar na internet, de buscar soluções, né, que mudem a vida das pessoas. Porque muitas pessoas hoje vivem em situações, não conseguem mudar, não por não ser donas da sua própria vida, mas porque também, principalmente em países de terceiro mundo, a gente Sim, sabe que para algumas pessoas a situação é muito mais difícil. O claro, Nordeste claro. mesmo é um lugar que eu defendo muito por ser, Aham. minhas raízes são todas lá, né? As minhas E a também. gente vê que lá o problema é muito diferente daqui. Lá tem Sim, lugares, principalmente onde a família da minha mãe mora, lá falta água, que é o básico. Então, sim. quanto mais tecnologia se for para tecnologia e inovação, né? Questão de pensar coisas simples, mas que mudam a vida das pessoas, né? Eu acho que é isso, né? E é especialmente pensar também que, bom, você está buscando mudar a vida das pessoas, você está pensando em melhorar uma situação, você está pensando em melhorar um produto, mas eu acho que a dificuldade e o que é muito interessante quando consegue se trazer uma solução é quando você sai assim de um produto tão comum, às vezes tão barato, às vezes tão simples, e aí uma pessoa consegue ter uma ideia, como foi o caso que vocês colocaram aqui do absorvente na Índia, né? Trazer um material que seja sustentável, mas que seja um material barato, seja algo que vá popularizar, que seja algo que vá democratizar esse acesso, né? O que você falou aqui do bagaço da cana para montar casa, né? Se a gente consegue transformar vidas usando objetos sustentáveis, usando materiais do cotidiano, do dia a dia simples, viabilizar isso, nossa, isso é muito interessante. Na E África mesmo tem até a história daquele rapaz que estudou e criou uma ferramenta, né, para se fazer, tem um nome do filme, eu esqueci, para ter a água, né, através de uma bicicleta, né, e ele é o mudou menino toda a que comunidade dele. É o menino É, que inventou o vento, como é que é? O menino exato, história linda, que você fala, é, nossa, através da dificuldade também gera, é, né, a criatividade é e o muda a menino vida que das criou o vento, pessoas. alguma coisa assim. Nossa, super, perfeito. Eu acho que essa ideia é ótima, porque existem várias situações e momentos que vão exigir que a gente crie, a gente encontre soluções diferentes, criativas para resolver um problema, né? Como a própria Dani está falando aqui, é ajudar as pessoas a trazer soluções que dê autonomia a elas também ainda é mais impactante. Super concordo, né? É isso, é pensar que existem situações, existem momentos que vão trazer à tona a necessidade de se agir de uma maneira diferente, pensar de uma forma diferente. Aqui, o que eu coloquei para a gente começar a se encaminhar para o nosso fim, né, da nossa aula, eu acho que teve um momento aqui na nossa sociedade, diferente de muitos outros, onde a gente teve a própria pandemia que forçou que muitas pessoas precisassem se juntar para resolver o maior problema do nosso século até então. Né? E eu acho que esse é um caso onde a gente consegue ver de uma forma muito clara onde você teve um problema, você tem um problema e pessoas de diferentes áreas precisam se juntar, precisam ter um momento de pensar, muitos momentos de pensar e refletir como que a gente pode resolver os diferentes problemas, né? E a pandemia foi um desses momentos. Eu não sou a pessoa que fala sobre... eu não gosto muito da frase os aprendizados da pandemia. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que a gente consegue aprender muitas coisas sem precisar passar por catástrofes globais, envolvendo tanta coisa Eu, ruim, pesada que a gente viveu nos últimos anos. eu chamo de Então, não, evolução.
Ih, Lucas. Esse período da pandemia, eu chamo ele de evolução, sabe? Porque eu acho que era necessário, até mesmo pela inclusão dos idosos, sabe? Porque eu percebo agora que tem muitos idosos que ficavam no conforto de, tipo, ai, meu sobrinho vai mexer. E com a pandemia, que eles ficaram mais tempo em casa, eu percebi que eles tomaram a iniciativa de começar a aprender, entendeu? Essa parte a parte de tecnologia, né? Se atualizar, de comunicação, porque eu me importo, é que eu gosto muito de coisas reais, sabe? Eu não sou muito Aham, capitalista, assim, de querer dinheiro rápido. Eu acho que, tipo assim, equidade, que é a palavra aham, que mais aparece na Coru, né? Que o Caio sim. que eu e o Samuca falando, que a equidade é o futuro, e é realmente, tipo, é que todos nós estamos ligados de alguma forma, né? E é Perfeito. importante pensar em todo mundo. Claro, e não apenas isso, como pensar em desenvolver, e eu acho que a criatividade faz muito parte disso, mas desenvolver de uma forma comunitária soluções que tenham impacto global, né? Que tenham impacto nacional, que tenham impacto global, que trazem à tona essa possibilidade, melhorias, né? Que podem impactar a vida de dezenas, de centenas, de milhares, de milhões de pessoas. Eu acho que a criatividade ela é a grande matéria-prima disso tudo, né? Como a gente vem falando desde o início. E eu acho que a pandemia ela forçou muitas mudanças, né? Ela forçou muitas alterações na nossa sociedade, muita coisa mudou. Eu acho que só o fato da gente estar aqui hoje num modelo de aula, é claro que o modelo que vocês vão ver na Coroa é um modelo híbrido, né? Vocês vão estar online, vocês vão estar presencial, mas apesar de já ter existido aula online muito antes da pandemia, né? Tem gente dando aula online aí desde a década de 90, antes até. O próprio Telecurso 2000 que passava na televisão é uma aula completamente digital através de não tendo interação, inclusive, né? Mas o fato da gente estar aqui hoje, a gente estar trocando, conversando, eu com vocês, a gente olhando, tendo esse aparato aqui completamente digital, isso aqui é um impacto da pandemia, né? A pandemia, ela viabilizou essa grande transformação na nossa sociedade, que foi uma transformação, acho que para grandes mudanças, né? Em contextos, às vezes, de crise, a gente tem muitas mudanças. É como eu falei, eu não acho que a gente precisava passar por uma pandemia para aprender isso. E eu não sou tão fã desse termo, os aprendizados da pandemia. Eu acho que tem muita gente que usa isso e tudo bem. Tudo também, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu acho que a gente pode usar palavras e expressar o que a gente sente de diferentes formas e também pensar diferente, tá tudo bem. Mas a grande questão por mais que para mim a gente não precisasse ter passado por isso, eu acho que fica claro para todo mundo que esse movimento de resolver problemas, gente, foi acelerado de uma maneira que quase a gente nunca viu nos últimos muito tempo, assim, sabe? A gente precisou de uma forma completamente comunitária, como uma sociedade, não só como um grupinho de pessoas, cada um no seu canto, a resolver esse problema, né? O próprio isolamento social gerou muitos problemas, gerou muitas questões. O mercado de trabalho ele precisou ser completamente modificado, o mundo enfrentou muitos desafios, o surgimento do home office foi algo que assim aumentou de uma forma colossal durante a pandemia. A gente teve inovações na ciência, não só na indústria da farmacêutica com a questão da vacina e afins, mas a gente teve uma série de inovações que aconteceram na ciência, a gente teve muita transformação no universo do trabalho, o mundo do trabalho mudou completamente de face depois da pandemia, né? Só o fato de você ter uma flexibilidade de home office é algo que surgiu ali, né? E a gente ainda não entende, nós como grupo, como sociedade, a gente ainda não entende o impacto que essas mudanças também estão trazendo, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho no modelo 100% digital, 100% online, e eu passei a última década trabalhando 100% presencial, né? Então, é muito complexo a gente entender
o quanto que isso mudou o nosso mundo, e também olhar e pensar o quanto que nós, como comunidade, como grupo, como que a gente precisou se mobilizar para solucionar esses problemas. E eu falo isso pensando que o meu grupo, né, o meu grupo, que são o grupo dos docentes, dos professores das escolas, o quanto que a gente precisou trabalhar, o quanto que a gente precisou, sabe, fazer dança das cadeiras para fazer escola funcionar, para fazer crianças aprenderem. Olha que eu só sempre dei aula para alunos mais velhos. Mas e quem está no processo de alfabetização? E os professores que estão alfabetizando alunos de 6, 7 anos de idade? Como é que a gente consegue resolver esses problemas? Alunos com dificuldade de se conectar, alunos com professores e alunos não conseguindo se... enfim, de fato, se conectar, né? A gente teve muito isolamento, o professor ficou muito isolado, os alunos ficaram muito isolados, e todos nós, no geral, quando a gente ficou em casa, né? Então, a gente teve uma crise sanitária global, mudanças no mundo do trabalho, crises de saúde mental, né? Muito, a nossa saúde mental totalmente impactada com esse isolamento, muitas mudanças na educação, questões sociais, políticas, econômicas, e aí a gente percebeu que cada área precisou resolver esse problema de uma maneira produtiva e criativa, certo? A gente precisou botar esse músculo para funcionar, né? Todo mundo precisou dar o seu próprio jeito para resolver a situação. Eu, como formadora de professores, o que eu tinha de escolas borbulhando e falando, meu Deus, eu não sei o que fazer com os meus alunos, com os meus professores, eu não sei como aplicar uma prova, eu não sei mais como que eu consigo validar o conhecimento dos meus alunos, uma vez que eu estou avaliando eles pela internet, eles estão fazendo a pesquisa no Google e estão copiando e colando lá. Como é que eu avalio o aprendizado dessa maneira? Né? Então, problemas dos mais diversos surgiram. E olha que eu estou falando somente da minha área, tá, específica de educação. Silvia colocou aqui pessoas com depressão. Consequências socioemocionais aqui da pandemia, a gente só vai começar a entender o impacto que isso teve nos próximos anos, tá? Porque a gente ainda está se recuperando de todo o luto, de todo o impacto desse isolamento social, de tudo isso que aconteceu com a gente como comunidade. Né? Então, o impacto disso, como que isso vai influenciar o nosso futuro, a gente ainda está vendo. Só que o que eu gosto aqui, para a gente amarrar a nossa aula e começar a se aproximar para me despedir de vocês, olhar para a criatividade, olhar para a resolução de problema, como eu falo, desde o minuto inicial, né, quando a gente começou hoje lá, 8, 7 horas, 7h15, pensar que criatividade e resolução de problemas estão totalmente relacionadas, tá? E existem algumas formas pelas quais a gente pode estimular a criatividade e existem formas pelas quais a gente pode trazer soluções criativas em forma de estrutura, tá? Porque a pandemia foi um exemplo onde a gente precisou resolver muitos problemas de uma maneira extremamente criativa. O que eu vi de professor e de pessoas em diversas áreas criando e desenvolvendo coisas para dar conta de questões que antes nem eram levadas em consideração. Vou falar de novo da saúde mental, porque eu acho que foi algo muito importante para os educadores. Olhar para a saúde mental dos meus alunos em sala de aula era algo que poucos professores, poucas escolas se preocupavam tanto. Às vezes você tinha o psicólogo escolar, às vezes você tinha, claro, a preocupação lá do professor, mas olhar de uma maneira tão delicada, olhar de uma forma tão cuidadosa, isso veio para a educação a partir da pandemia. A pandemia, ela fez com que a gente precisasse ficar atento a todas as questões emocionais, a muitas questões emocionais dos nossos alunos. Por quê? Porque poderia ter um aluno que perdeu um familiar, que está ali passando por um processo de depressão, que está passando por um processo de crise. E aí, eu vou culpar esse aluno? Eu vou reprovar esse aluno? Como é que funciona isso? Então, a escola ela precisou muito se adaptar. A gente precisou colocar muito a criatividade para jogo,
a gente precisou colocar muito a criatividade para jogo para conseguir resolver esses problemas, né? E isso é uma questão. A criatividade e a resolução de problemas, elas se ajudam. Elas estão sempre juntas, a gente está sempre na mesma carroça, certo? O post-it, e aí eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão eu não consigo chegar no meu próximo slide até o nosso fim da nossa aula, mas o post-it também é uma situação muito parecida, que eu vou enviar essa história para vocês, do surgimento do post-it, que é algo que eu gosto muito, que foi algo que surgiu de uma forma completamente espontânea, a partir de uma necessidade que uma das pessoas que trabalhavam na fábrica da 3M teve no momento de aula de coral, sabe? Então, quer dizer, você consegue perceber que, às vezes, a necessidade de resolver um problema vai fazer o teu músculo criativo funcionar. Então, conseguir acionar a tua criatividade vai se tornar sempre muito importante, né? E aí, por isso que eu coloquei aqui, como é que a gente pode olhar para problemas de uma maneira mais criativa? Primeiro passo, eu acho que foi tudo que a gente falou até agora, mudando a nossa forma de enxergar as situações, né? Navegando entre o modo aberto e fechado, entendendo o que é pensamento vertical, horizontal, bebendo diferentes referências culturais, tudo isso pode ajudar. Mas também tem uma maneira um pouco prática para quando a gente está querendo resolver um problema, especialmente num projeto, que é usando estruturas de resolução de problema. Tem uma que é a minha favorita, que é uma estrutura de resolução de problema que eu usei muito em projetos, que é o pensamento por design, que é o design thinking. E eu poderia também ficar falando muito tempo sobre design thinking, pensamento por design com vocês, porque isso é uma coisa que eu me interessei muito com o passar dos anos e eu me especializei muito em design thinking, mas o nosso tempo é curto. E o que eu gosto muito dessa ferramenta, tá, gente? O que é o design thinking? É uma estrutura de resolução de problema. Você está criando um projeto. Eu quero melhorar o acesso das pessoas do meu bairro à pracinha da esquina da minha casa. Esse é o meu projeto. Eu quero melhorar a estrutura dessa pracinha para que as pessoas consigam acessá-la mais. Exemplo completamente aleatório de urbanismo. Eu posso usar o processo do design thinking, que é um processo que é baseado, né? Ele busca inovação através do design centrado em humanos. Então, a ideia aqui eu tenho um problema, eu vou pensar em pessoas. Como que eu consigo resolver esse problema a partir de um grupo de 5 etapas, porque é uma estrutura, tá? Então, eu tenho 5 etapas aqui, e a partir dessas 5 etapas, eu vou conseguir criar uma solução mais criativa, mais efetiva e mais empática para resolver uma situação real. Então, o design thinking, o pensamento por design, é uma estrutura que eu também super indico que vocês se aprofundem, porque vocês vão poder usar, especialmente aplicar essa estrutura na própria Coru, no desenvolvimento dos projetos de vocês, das ideias. É uma estrutura aplicável e eu imagino que vários outros professores também devam beber e falar bastante com vocês sobre design thinking. Mas a ideia, gente, é você olhar para o problema e pensar: como que eu consigo resolver esse problema de uma forma inteligente e uma forma humana, pensando em humanos? Então, você pega essa estrutura do design thinking, que vai partir desses cinco passos aqui: a empatia, né? Entender para quem que eu tô criando o problema, quem são as pessoas que vão ser impactadas com essa resolução aqui que eu vou ter, definir qual é essa situação, o teu foco, idealizar e brainstormar possíveis soluções, né? Aqui a gente vai para o modo aberto, aqui a gente vai para o pensamento lateral. Olhar para diferentes soluções, diferentes possibilidades para que as pessoas possam usar, por exemplo, essa pracinha de uma forma um pouco melhor. Eu prototipo, escolho qual vai ser a melhor solução e começo a botar a mão na massa e desenvolver aquele meu produto. E aí eu testo entregando aquele meu produto para o público. Claro, eu estou falando aqui de um círculo vicioso, tá? Então, o design thinking é uma forma que vocês podem utilizar, assim como outras que a gente não vai falar aqui hoje, mas é o caso da solução criativa de problemas também, que é o Creative Problem Solving. São estruturas.
Por que a estrutura ela é fácil? Por que a estrutura ela é interessante? Porque a estrutura ela é algo que você pega, que você aplica, claro, você precisa estudar o que é essa estrutura, mas você aplica isso e você vai com certeza encontrar um problema, encontrar uma solução mais humana, mais criativa e mais inovadora. Então, processos de inovação, processos de resolução de problema, eles também têm algumas estruturas que vocês conseguem aplicar. E isso pode te ajudar. Eu não indicaria mais vocês utilizarem o pensamento por design, design thinking. Não poderia indicar mais uma ferramenta do que essa para resolução de problema, porque ela vai te ajudar a ser mais inovador e mais criativo, tá? Aqui eu tenho uma foto desse meu slide aqui, que é o mapa de empatia. Outra ferramenta que eu indico bastante, tá? Mapa de empatia no Design Thinking, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, gostaria, mas é uma forma que a gente tem de conseguir achar uma solução interessante, humana, para o teu cliente, para esse processo, entender impacto, extremamente centrado, pensando no processo de inovação, extremamente centrado em humanos, tá? Bom, gente, então, eu acho que para a gente fechar aqui a nossa aula, eu acho que uma última coisa desse processo inteiro, que eu quero muito deixar essa mensagem para vocês, é o seguinte: se abram para a criatividade. Não tenham medo de julgamento, de falar uma ideia, ter uma ideia, trazer um discurso para um grupo. Aqui a gente está numa sala, mas eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente tem medo de falar, de ser julgado, mas eu quero muito que vocês se abram para a criatividade, se abram para a resolução de problema. Esse espaço que vocês têm na Coru é um espaço muito rico para isso, e eu quero muito que vocês não deixem, tá? De se abrirem para o mundo, de se abrirem para a possibilidade da criatividade, e especialmente não tenham medo de trocar, não tenham medo de expor as ideias de vocês, não tenham medo de exercitar esse músculo criativo e exercitar essa capacidade, que é única, tá?